Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Hashtag Partiu Nuvem. E para essa semana eu vou dar continuidade no assunto que eu falei na semana passada, que está aqui nessa aula, onde eu mostrei que os métodos de autenticação padrão de MFA e SSPR haviam sumidos. Expliquei que a Microsoft está fazendo um movimento, já foi anunciado lá em março de 2023, que as formas de autenticação, tanto do SSPR quanto da parte de MFA, estão entrando no sistema legado. E a partir de agora a gente vai trabalhar com políticas para controlar os métodos de autenticação, vão ser políticas integradas, ou seja, você vai cadastrar uma única vez, tanto para o SSPR quanto para o MFA. Dando continuidade, hoje eu vou mostrar como você pode fazer o seu processo de transição para você que já está utilizando esse ambiente, que tem os métodos de autenticação legados e que até 30 de setembro de 2025 você precisa estar com tudo isso migrado para que você não tenha problemas. Então eu vou mostrar qual a melhor forma possível para que você possa fazer essa migração sem que você tenha impacto na utilização pelos seus usuários no dia a dia. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou só fazer um breve review de o que você vai encontrar no portal, se você criou uma subscription já mais atualizada, se essa subscription é nova. Quando a gente vai dentro do Enter ID, se você for fazer um cadastro, por exemplo, de SSPR, aqui no Self-Service Password Reset, você vai validar que os métodos de autenticação eles vão ter desaparecidos. O único método de autenticação que ele vai aparecer para você ainda são as perguntas de segurança. Por que o único método que aparece ainda são as perguntas de segurança? Porque ele ainda não foi migrado, ou seja, a Microsoft coloca, inclusive na documentação, e eu vou deixar as documentações para vocês aqui no link, documentações oficiais para vocês se guiarem, que esse método ainda não está pronto, ou seja, continue, se você utiliza, continue utilizando ele aqui, mas você ainda não vai conseguir migrar ele por completo. Então, por isso que ele aparece ainda aqui. Em breve será migrado. E para quem já utiliza, né, quando a gente entra lá dentro do Enter ID, nessa minha subscription que eu já tinha configurado o SSPR e MFA, os métodos todos aparecem. Por quê? Porque eu estou usando um método legado. E como que a gente pode fazer para que a gente migre esse método legado? Primeiro de tudo, pessoal, como que a gente vai migrar? Dentro do Entra ID, se a gente vir na parte de segurança, a gente pode vir em Authentication Methods e aqui eu vou validar que eu tenho esse status aqui. Eu tenho essa parte de Migration, onde ela aparece aqui com In Progress. A grande maioria já vai começar assim. E aqui eu tenho um Change, para que eu possa modificar esse status. Se eu clicar aqui em Change, ele vai me mostrar os status possíveis de migração, ou seja, um Pre-Migration, quando eu tô... Isso é importante você entender, pessoal, tá? Vou dar uma atenção especial para isso. O Pre-Migration, que para algumas assinaturas ele pode aparecer ainda nesse item aqui. O que ele está dizendo? Que ele vai usar as políticas apenas para autenticação e vai respeitar a parte legada. O que é usar apenas para autenticação? Significa que para o Self-Service Password Reset ele não vai ser utilizado, somente para um método possível de MFA, mas que ele vai respeitar a parte de política legada, ou seja, tudo que está configurado se mantém. No meu caso, e eu não alterei isso, ele já veio por padrão assim para mim, eu já tenho aqui um Migration in Progress. O que isso significa? Que eu já tenho basicamente os dois métodos funcionando a grosso modo. Ou seja, ele vai usar a política para a autenticação e para o SSPR, ou seja, se eu cadastrar os métodos de autenticação, ele já vai começar a utilizar esses métodos. Rafa, se você for ali setar, ele já pode começar a usar? Sim, porém, ele ainda respeita os métodos legados. E é nesse estágio que você deve permanecer enquanto você ainda não consegue ajustar todos os métodos possíveis, certo? Então, esse método aqui garante que o que você tem ainda continue funcionando. Basicamente, ele vai estar trabalhando, fazendo digamos, mantendo os dois métodos. Tá? Ele vai usar a política para autenticação. O que é a política? É um novo método baseado em policy. E o método legado, ou seja, se eu estou no Migration in Progress, primeiramente, quando eu tentar
criar um usuário novo, que ele precisa fazer o registro, ou que ele vai tentar se autenticar, ou tentar o SSPR, ele vai olhar, tem alguma coisa baseada em política? Tem. Posso utilizar? Posso. Mas, se ainda não está ok a configuração, eu vou respeitar o método antigo. Ou seja, se eu estou usando um método que não existe ainda no novo, exemplo, perguntas de segurança, ele ainda vai respeitar aquele método. Ou seja, durante a migração, use essa fase, enquanto você ainda não está com todas as políticas ajustadas. Rafa, eu já ajustei todas as minhas políticas, eu não tenho nenhuma política pendente, eu não uso políticas de segurança, eu já estou usando métodos que são suportados tanto no método legado quanto no método novo, né? No método combinado, no método utilizando policy. Aí você pode ir para a última fase, que é completar a migração. Quando você completar a migração, basicamente o método legado deixa de aparecer. E um ponto muito importante, se você completar a migração, ainda assim você pode retornar para o Migration in Progress, ou seja, concluir, deu problema, né? Tô sendo impactado, tem como voltar? Tem como voltar. Você pode dar um passinho atrás lá que ele ainda vai funcionar, ok? Então, vamos voltar para um cenário prático aqui. Então, eu estou dentro do meu ambiente, vou voltar aqui na parte do Password Reset. Eu vou me basear muito pelo Password Reset, não vou me basear tanto pelo MFA, mas na hora que eu for concluir, eu vou mostrar o MFA, tá? Então, aqui, por exemplo, na minha política de SSPR, ela está sendo aplicada apenas por um grupo, e os métodos de autenticação que eu estou usando é um método, e eu estou usando o quê? A parte de mobile, e estou utilizando a parte de telefone. Um ponto importante é você entender como fazer o depara. Tá? Eu vou abrir até uma outra guia aqui para a gente abrir a política lado a lado com o método legado. Mas um ponto importante é você entender como funciona o depara, né? Porque ele vai modificar a nomenclatura. Eu vou lá no Enter ID, vou vir em Security, vou vir aqui em Authentication Methods. E aqui a gente vai ver os métodos de autenticação que a gente tem. Notem que ele tem uma diferença, né, pessoal? Por exemplo, tá? Mobile phone. Se eu vir para cá, eu não tenho mais o método chamado mobile phone. O que eu tenho aqui? Eu tenho um voice call e eu tenho SMS. Os dois métodos eram contemplados dentro da parte do mobile phone. Agora eles foram desmembrados. Eu tenho aqui o Microsoft Authenticator, que ele já existia aqui como o Mobile App Code, que é o famoso método do push, que ele vai fazer um push para o seu telefone e vai disparar aquela mensagenzinha onde a gente tem o código para colocar. Aqui eu tenho o método de e-mail, eu tenho o e-mail OTP, continua igual, mesma coisa. E aqui eu tenho alguns métodos novos, né? Aqui eu vou ter métodos novos, como por exemplo, utilizar o FIDO, que é o dispositivo de token, né? Usar um Temporary Access Pass, usar um aplicativo de terceiro, baseado em certificado, tem um QR Code ainda que está aqui em preview, e usar também um hardware com token. Então eu tenho mais métodos. Basicamente o que eu não tenho aqui é o método que a gente utiliza das perguntas de segurança, que é um método que eu não recomendo, né? Eu sempre falo nas aulas que eu não recomendo porque eu não acho ele tão assertivo. Qual que é o método mais recomendado de todos, Rafa? Não por mim, mas pela Microsoft, mas também pela minha experiência, o Microsoft Authenticator, sem dúvida alguma. Métodos como, por exemplo, o SMS e o e-mail, eles são métodos que hoje eles não são digamos assim, no ponto alto do nível de segurança. A Microsoft já tem considerado eles como métodos que não são os mais seguros de todos. Muita gente utiliza, principalmente quando a gente cadastra mais de um método, mas eles não estão no top segurança. Claro que se você tivesse aqui um FIDO, por exemplo, seria excepcional. Então ainda muita gente vai estar utilizando. Deixar apenas um método eu ainda acho arriscado, né? Ainda acho arriscado. Talvez se o seu aplicativo não está funcionando, você não consegue usar o aplicativo, não está instalado, o sinal de conexão está ruim, eu sempre gosto de usar mais de um método, tá? Mas tenho em mente isso, que talvez o telefone logo a gente vai deixar de usar, tanto o telefone, o e-mail. Eu ainda prefiro até usar o telefone do que usar o e-mail, mas a gente sabe que não são métodos dos mais seguros. A recomendação básica, Microsoft Authenticator. Então, no meu caso, como eu estou usando Mobile App Code e Mobile Phone, eu teria ok. Só que notem aqui que no meu método de política, o que acontece? O que eu tenho habilitado aqui na minha política? Eu tenho habilitado o e-mail somente. É o único que está como yes. O Authenticator não está habilitado, certo?
E aqui também eu não tenho nem o SMS e nem o voice call. Tá? Então eu não tenho nenhum desses métodos. O que acontece se eu migrasse hoje dessa forma? Todos os meus usuários teriam que se autenticar e teriam que cadastrar o e-mail, teriam que fazer o cadastro de e-mail. Isso não é bom, porque embora seja o processo de cadastro, eu vou ter que repetir todo de novo o que eu já tinha feito em um determinado momento, tá? Então, esse aqui é um ponto importante. Você tem que bater os métodos que você estava usando com os métodos que você vai utilizar. Se você quer desabilitar algum método, agora é a hora. Tá? Ah, Rafa, eu estou utilizando, sei lá, e-mail e eu não quero mais usar o e-mail agora. Agora é a hora. É o momento de você desabilitar. Só que antes de você desabilitar, você tem que garantir que os outros métodos vão ser cadastrados. Qual que é uma boa forma da gente fazer isso? Tá? Lá, eu vou pegar aqui nessa mesma tela que eu tô, lá no Enter ID Secure Authentication Method, a gente tem aqui, ó, User Registration Details, tá? Então, aqui é o momento de você olhar e entender o que o seu ambiente está utilizando. Notem que aqui eu tenho o Default Authentication Method e os métodos registrados. Isso aqui é extremamente importante, porque é a partir daqui que você vai entender como que está o seu status. Olha só. Então, o que eu tenho? Eu vou pegar principalmente essa guia da direita. Eu tenho, por exemplo, aqui, mobile phone, ou seja, já tenho um número cadastrado, e eu tenho o App Authentication, tá? Usando o push. E aqui tem até uma parte de software. Aqui o que eu tenho? Microsoft Authenticator, Microsoft Authenticator, Microsoft Authenticator, aqui Microsoft Authenticator, Microsoft Authenticator, e aqui eu tenho os dois métodos, tanto o mobile quanto o Authenticator e ainda mais o de software, né? De OTH token. Ou seja, eu já posso ver que todo mundo tem um Microsoft Authenticator cadastrado. Ótimo, né? Se eu olhasse para cá e visse, tem um Secure Questions ali, perguntas de segurança, já acende um alerta. Olha, esse método todo mundo está usando, eu tenho que, antes de fazer a migração, já pedir para o pessoal cadastrar. Se eu estivesse usando só Secure Question, então, se eu for migrar agora, eu sei que é um método que ele não está disponível. Eu teria que deixar o legado ainda funcionando, porque a Microsoft, isso é importante, tá? Não necessariamente você vai deixar de usar, se você já tem implementado. A Microsoft ela promete que esse método ainda vai estar disponível. Inclusive, eu acho que eu tenho aqui na documentação falando sobre isso. Deixa eu ver se nessa documentação aqui dos métodos ela vai me falar. Eu coloquei aqui os dois itens, mas ela fala em alguma dos itens da documentação que a gente tem essa questão do... Eu não sei se está nessa aqui, né? Ele fala do automatizado e do manual. Não gosto de usar o automatizado, tá? Depois vocês podem consultar, mas o automatizado ele vai passar muito rápido e você não faz a análise correta. Tá? Então, o que a Microsoft fala aqui, ó, do método de pergunta de segurança. Ainda não está disponível. Copie para uso posterior. Então, esse método de autenticação, você vai utilizar ele depois. A Microsoft promete que vai ter um método para que você possa utilizar. Muito importante, né, que você leia essa parte da documentação, onde ele fala como o método vai funcionar. Né? O que eu expliquei para vocês, basicamente, que ele vai manter os dois enquanto a gente está nessa etapa de progress. Então, no caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um mobile app e eu tenho o phone. O que eu vou fazer? Lá, o meu já está em progress, então eu tenho os métodos basicamente os dois funcionando. E eu vou configurar um método diferente aqui na parte das políticas. Ou seja, ele está habilitado somente o e-mail. Tá? Então eu vou usar esse método aqui para a gente começar a fazer um teste. Eu vou criar um usuário do zero, né? Então ele está só com o e-mail habilitado, todos os outros não estão. Depois eu vou falar de... Muita gente me perguntou quando eu postei o vídeo semana passada o que eu achei dessa mudança, né? E eu fiquei um pouco surpreso que a grande maioria do pessoal me falou, vários falaram que gostaram, mas muita gente falou, eu prefiro o método antigo. Eu preferi bastante o método novo, depois eu vou explicar mais alguns pontos aqui do porquê. Mas vamos lá criar um usuário aqui para que eu possa fazer o meu teste. O nome desse usuário eu vou chamar de teste-SSPR. Lembrando que engloba o MFA também, tá, pessoal? Mas eu quero focar aqui na parte do SSPR. Ele vai gerar aqui esse usuário para mim, já vai criar uma senha que eu vou copiar e vou salvar aqui num TXT.
Então, estou copiando ele aqui e simplesmente vou pedir para ele fazer o review e criar esse usuário aqui para mim. Então, só aguardar aqui, dar um refresh e está aqui o meu usuário. Então, copiei o usuário e senha. Eu vou logar a primeira vez. Eu vou abrir uma guia anônima no outro navegador. Vou usar o Chrome aqui para abrir. E vamos lá. Portal.azure. E aí eu vou logar com esse meu usuário novo. Ok. Vou avançar. Vou colocar a senha inicial dele aqui. E aí ele vai pedir para que eu troque a senha. E ok. E aqui ele vai fazer o acesso. O que ele fala, né? Quer continuar conectado? Sim, quero continuar conectado. Beleza, loguei. Agora, né, vocês já devem ter percebido, a Microsoft mudou a política de MFA. O MFA está sendo basicamente implementado, né, obrigado para que o usuário cadastre. Notem que eu criei um usuário zero, sem privilégio nenhum, e eu não tenho mais aquela opção de dar o skip aqui por 14 dias. Então, eu sou obrigado a preencher as informações de autenticação. Por isso que na documentação você vai ver falar muito de autenticação. Funciona para autenticação e não funciona ainda para SSPR. A autenticação é esse processo. Simplesmente ele logar. Eu vou clicar aqui em avançar e ele vai pedir para que eu cadastre algum método. Então agora ele vai para a minha página de registro e isso vai ser super importante. O que ele está pedindo aqui para mim? Tá? Para eu obter o aplicativo, tá? O Authenticator. Eu vou dizer aqui que eu quero usar um método diferente. Olha o que ele está aparecendo para mim. Authenticator, token de hardware e também o telefone. Tá? Então, o que ele está pegando aqui? Ele está pegando a minha política de autenticação, certo? A política de autenticação padrão, que é eu utilizar alguns desses métodos aqui. Quando eu venho lá no meu AD, estou aqui no meu AD, e eu vou clicar aqui, por exemplo, no MFA do usuário, eu tenho uma configuração de MFA também. Olha lá o que aparece na minha configuração de MFA. Telefone, mensagem de texto, notificação no app, verificação no app. Então, basicamente, esse método aqui é o meu método de autenticação. O que ele está fazendo? Vocês viram que ele manteve o método, né, de busca, né, de configuração da minha aplicação, usando o quê? Usando a parte legada, porque ele não pediu para eu cadastrar o meu e-mail, por exemplo. E a minha política, eu já tenho a política de e-mail. Então, enquanto eu tenho a política legada, ele está me respeitando. A fase da gente manter esse padrão de configuração, ela é interessante por quê? Porque a gente pode forçar que o usuário cadastre o método que a gente quer utilizar. Né? Se eu quero trabalhar, por exemplo, com e-mail, eu teria que forçar com que ele usasse o método de e-mail, porque se ele não tiver um método de e-mail cadastrado, a partir do momento que eu vou migrar, ele vai ter que fazer esse cadastro. E aí é aquele negócio, a partir do momento que você migrou e aquele método que ele usava não está mais disponível, ele tem que cadastrar outro que não foi cadastrado, se você tem 2.000 usuários da empresa, vão ser 2.000 usuários que vão ter que sair cadastrando a todo momento. Então é interessante que você já faça esse tipo de configuração antes, que você já force que o usuário faça essa configuração. Então, nesse caso aqui, por exemplo, lá na minha política está o e-mail, mas aqui eu não tenho e-mail ainda. Eu tenho o telefone, uma chamada ou SMS, que é a parte do voice, tenho o Authenticator e tenho ainda o token por hardware. Então, é esse o cuidado que você precisa ter. Se eu fosse lá agora e desabilitasse todas as minhas configurações legadas e deixasse somente o e-mail, o que ia acontecer? Eu ia ter um problema. Por quê? Porque ninguém tem o e-mail ainda cadastrado. Então, o ideal é que eu forçasse que o usuário utilizasse a parte de cadastro por e-mail. Então, tenha esse cuidado, tá, pessoal? Ele é extremamente importante. E aí, é claro, né? O que a gente está falando aqui? Deixa eu pegar os métodos legais, os métodos que a gente tem, que é um ponto extremamente importante. Notem que ali eu estou falando da autenticação. Nessa documentação que eu coloquei, a gente tem todas as políticas de autenticação. Então, vocês podem olhar aqui que nessa parte da autenticação, ele está me mostrando o quê? O que eu tenho disponível. Né? Então, olha só, se eu chegar aqui no usuário, ele está me mostrando esses métodos de autenticação. Na autenticação legada, eu não tenho e-mail. Então, por isso que ele não está aparecendo para mim cadastrar o e-mail, porque eu não poderia utilizar o e-mail para autenticação. Então, se eu desejo usar o e-mail para autenticação, o que eu tenho que fazer? Eu poderia
forçar a autenticação do e-mail lá no SSPR, mandar para todo mundo o link de cadastro novamente e aí pedir para as pessoas irem cadastrando. E eu ir acompanhando lá no relatório dos usuários quais usuários já têm aquele método. Porque simplesmente eu forçar ele a logar, que nem eu fiz agora, ele nem sabe que tem a parte de e-mail. Por quê? Porque o e-mail não está sendo utilizado no método de padrão de autenticação legado. Quando a gente vai aqui para a parte de SSPR, aí eu tenho o e-mail. Então, o ideal seria você forçar o e-mail no SSPR, pedir para que ele cadastrasse e dar esse período até a hora que você for migrar. Depois que você migrar, todo mundo já vai estar com o e-mail cadastrado. O ideal é sempre que a gente possa, o máximo possível das vezes, manter os métodos de autenticação que a gente tinha já, para que a gente não tenha um impacto tão grande, pelo menos um dos métodos, ok? Então, vocês viram que o meu usuário novo, ele não conseguiria cadastrar o e-mail ainda. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou determinar de verdade os métodos que eu quero utilizar. Então, aqui hoje, eu já tinha o quê? Eu já tinha a parte de mobile e eu já tinha a parte do notification. Eu vou pegar aquele meu usuário, o meu usuário está aqui, e eu ainda não vou forçar ele a escolher um método, tá? Só quero que vocês lembrem os métodos que a gente tinha aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a migração, certo? Ele vai ser forçado de qualquer forma. Quando eu for fazer a migração, eu vou voltar aqui e eu vou vir aqui na parte de Security, vou vir no Authentication Methods e aqui eu vou cadastrar o que eu quero. Eu vou deixar o e-mail, eu vou deixar, por exemplo, o SMS, então eu habilito o SMS, eu já vou falar de mais alguns detalhes, e eu habilito o Microsoft Authenticator. Beleza. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha gostado bastante desse método e aí muita gente diz, não gostei. Geralmente, no primeiro ponto, a gente já tem uma tendência a não gostar um pouco daquilo que é uma modificação. Mas por que eu gostei? Porque a partir de agora eu consigo designar métodos específicos para públicos específicos. Olha que bacana. Quando eu estou lá no meu SSPR ou mesmo no meu MFA, eu escolho, por exemplo, quem está usando o SSPR. Mas aqui, no método de autenticação, eu coloco o método e ele vai ser para todo mundo que tem o privilégio de utilizar. Quando eu vou lá no MFA, por exemplo, pegar o MFA por user aqui, o que eu faço? Eu tenho uma configuração para todo mundo, os métodos que vão ser utilizados. Nesse cenário novo, eu consigo escolher um método para um público específico. Por exemplo, SMS. Eu quero que o SMS não fique para todos os usuários, ele fique somente para um grupo específico. E aí eu posso selecionar quem são os grupos que vão ter direito a usar o SMS. Então isso é muito legal. Posso deixar, por exemplo, o Authenticator para todos os usuários, o SMS, sei lá, para a diretoria e o e-mail para todos os usuários também. Então, olha que legal, né? Se eu quiser, por exemplo, eu comprei um token para os meus usuários VIPs, para minha diretoria, superintendentes, gerentes, CEO. Então, eu comprei um token para os usuários VIPs. Eu posso lá e setar o FIDO, por exemplo, ou a parte de harden token só para aqueles usuários. Então, só quem tem o token vai ter aquele tipo de usabilidade. Então, eu achei isso muito legal. Aqui no Authenticator, a gente tem ainda uma parte de configuração. Então, aqui é a parte padrão, que ele vai fazer o push notification. Tem uma parte que ainda está o nome da aplicação, que vai aparecer se você está usando passwordless. E essa daqui que ainda está em preview, que é a parte de utilização do localização geográfica. Então, tem alguns itens que estão bem legais, mas a maioria aqui ainda está em preview. O que não está em preview é o Authenticator padrão, certo? Então, isso eu achei muito legal, que você pode selecionar quem vai usar. Quando a gente tiver os outros métodos em produção, eu, além de selecionar quem pode usar o Authenticator, eu posso escolher o método para cada grupo, ou seja, o método que o Authenticator está utilizando. Então, para mim, isso aqui ficou muito, muito legal. Então, o que eu fiz? Eu habilitei o Authenticator, habilitei o SMS e habilitei o e-mail na minha política, certo? Se eu for tentar fazer a migração, se eu for tentar migrar aqui, vamos vir aqui no Change, e eu vou dizer que, beleza, eu quero concluir a minha migração. Eu vou clicar em Save, e ele vai dar o quê? Sucesso, tá? Tem um ponto que eu acho que ele é muito interessante de você fazer antes, que eu recomendo todo mundo fazer antes, certo? Qual que é a configuração, Rafa? Antes de você finalizar, eu recomendo que você desabilite os métodos que você está utilizando no momento,
tá? Desabilite todos os métodos para você garantir antes da migração que você já vai ter sucesso e não vai ter problemas. Ah, eu completei, mas eu posso voltar, Rafa? Vamos pegar aquele meu usuário lá que ele estava logado e eu vou dar um F5 aqui no portal. Vamos ver se ele já vai ter alguma modificação aqui. Olha lá, Authenticator e telefone. Tá? Vocês viram que ele mudou os métodos, né? Ele tirou o método, por exemplo, que a gente tinha lá de hardware que ele estava colocando. Por quê? Porque eu não usei aquele método. Rafa, por que ele não apareceu o e-mail ainda? Porque o e-mail não é um método padrão de autenticação aqui ainda. Tá? Então, mas ele já tirou um dos métodos. Mas o que eu recomendo você fazer antes? Tá? Vou voltar aqui, vou dar um change. Notem que eu posso voltar. A única coisa que a Microsoft vai me perguntar é por que eu quero voltar? Tá? Então, eu vou dizer que eu ainda quero modificar aqui a minha política. O que eu recomendo você fazer antes de migrar? Eu recomendo que você vá no seu Enter ID e a documentação também. Né? Deixa eu ver se na parte manual aqui ela fala sobre isso, mas é uma recomendação muito forte. Você revisar a política e eu recomendo que você desative a política, tá? Que você faça, desative essa configuração aqui, tá? Desabilitando todos os métodos, o usuário pode ficar alocado. Então, eu vou dar um save aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou voltar lá na minha configuração do SSPR, eu vir aqui em Authentication Method e eu vou desabilitar todos os métodos. E eu vou dar um save. Certo? Desabilitei. Vamos lá no meu usuário agora, tá? Eu não concluí a migração. Notem que eu dei um passo atrás. Vou dar um F5 aqui. Esse usuário ele nem tem um método cadastrado ainda. Quando eu desabilitei, Rafa, mas não mudou, ficou a mesma coisa de quando você tinha migrado. Por quê? Porque quando a gente está na fase de migration in progress, deixa eu voltar aqui no Authentication Method, vou voltar no Enter ID, Security, Authentication Method, e eu voltei para o in progress. Quando você está nessa fase de in progress, o que acontece? Ele mantém ele olha para a política legada, está tudo desabilitado na política legada. E aí o que ele faz? Ele vai lá e manda para a policy atual. Então, talvez não você ir lá e desativar tudo de uma vez, mas você ir desabilitando os métodos. Dá uma olhada no que os usuários têm cadastrado. Ah, eu tenho, sei lá, 2 métodos, 3 métodos, vou desabilitando um, desabilitando o outro para garantir que aqueles métodos realmente não vão ser mais utilizados. Vai que o usuário acessou aqui, né? No meu caso eu tenho o Authenticator e o telefone. Eu posso utilizar um dos 2 métodos para eu configurar. Né? Se eu só configurei um, não configurei o outro, então eu tiro um método e já começo a forçar todo mundo que não configurou os métodos corretamente a fazer esse ajuste. Depois que o usuário fizer o ajuste, aí beleza, aí eu posso ir lá e retornar. Então agora que eu já desabilitei os métodos, né, deixei tudo desativado, eu vou dar um save e vou pedir para ele concluir a minha migração. Tá? Finalizou a migração, foi embora. Vou voltar aqui na minha outra tela, vou vir aqui no Password Reset, e aqui na parte de Authentication, olha lá, tudo desativado. Estão vendo? Todos os métodos desativados, o único que tem o Secret Question, porque a Microsoft ainda não migrou. Se eu voltar aqui no Enter ID, vir aqui no User, vir aqui no a utilização do MFA, Settings, olha lá, sumiu, desapareceu. Por quê? Porque eu já migrei, então o método legado desativado. Tá? Então está desativado. O único que permanece é o Secret Question. Eu vou pegar aquele meu usuário ali que eu tinha configurado, o meu usuário teste, e eu vou adicionar ele no grupo que pode utilizar o SSPR que eu tenho aqui. Então eu vou pegar aqui gr-sspr, se não me engano. Deixa eu ver como é que está o nome daquele grupo. SSPR. Ah, esse aqui era um grupo de AD. Olha só, pessoal, esse aqui era um grupo sincronizado de AD. Então eu nem vou conseguir testar com esse usuário. Eu vou ter que ir lá no meu SSPR, provavelmente ele ficou legado de outro laboratório, e eu vou dizer que ele pode ser usado para todo mundo. Que aquele grupo lá nem existe mais, né? Ele estava sincronizado de um AD local via Entra Connect. Beleza. O que eu vou fazer? Vou voltar lá no meu usuário. Vou dar um F5 aqui na tela. E agora, o que eu tenho? Os 2 métodos. Agora eu vou seguir. Vou usar o meu Authenticator aqui para que eu possa adicionar essa conta. E aí a gente vai conseguir fazer o teste. Vou escanear o QR Code. Ok. Vou avançar.
Ó, ele me apareceu aqui na tela, 20, ok, cadastrado. Então, concluí, né? Usei um método de autenticação. Ele vai pedir a senha para logar, ok. Agora apareceu já o método cadastrado, método para autenticação. E o meu usuário está conectado, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar entrar no acesso do SSPR com esse usuário. Vamos dizer que eu quero trocar minha senha. Vou fechar a janela, vou abrir aqui a janela do SSPR, como se eu tivesse perdido a minha senha, tá? Não sei minha senha e eu preciso autenticar. Deixa eu copiar o usuário aqui que eu já não lembro o usuário completo aqui com o sufixo. Tá aqui no teste SSPR. Vou jogar aqui o e-mail dele, fazer esse captcha de SJJHKSJ. Ok? Vamos ver se ele já vai estar liberado aqui para o meu usuário. Olha lá o que ele apareceu para mim, ó. Aprovar uma notificação no meu aplicativo. Por quê? Porque é o único método que eu tenho cadastrado. Agora, antes disso, eu vou jogar o link de cadastro do SSPR. O link de registro. Deixa eu pegar o usuário aqui, que eu não vou decorar esse usuário. Deixa eu buscar ele aqui, o nosso usuário de teste. Aqui. Vou jogar o usuário para cá, vai me pedir a credencial. Qual que é a lógica agora, tá, pessoal? Eu terminei de migrar, né? Vocês lembram que ele estava pedindo ali o Authenticator e estava pedindo a parte de telefone. Vamos ver se ele vai me pedir aqui o MFA. Eu terminei de migrar. Como eu já estou com os métodos modernos, o método de política, agora ele deve olhar única e exclusivamente para a minha política de autenticação. E a minha política de autenticação, ela tem o quê? E-mail. Vamos conferir. O e-mail está habilitado para todos os usuários, tá? Enable para todos os usuários. O e-mail, inclusive, tem um ponto importante aqui na configuração. Ele é utilizado muito para usuários externos, tá? Então você pode habilitar ele para usuários externos. Para membros do tenant, o e-mail ele é usado somente para o Self-Service Password Reset, tá? Então somente para isso que ele é utilizado. Agora ele teria que aparecer o e-mail, por quê? Porque eu já estou com os meus métodos migrados. Então eu estou aqui, a única coisa que eu configurei é o Authenticator, eu tenho Authenticator, telefone e e-mail. Vou adicionar um método de entrada, olha lá, o e-mail. Tá? Então chegou a opção de eu configurar o e-mail. Pós a migração, ele olha somente para a política. Enquanto a gente ainda tem as políticas legadas habilitadas, ele respeita a política. Mas o que você pode fazer é forçar com que os seus usuários vão cadastrando. Rafa, como que eu forçaria, por exemplo, se eu quero adicionar o e-mail e não tinha ainda? Você iria lá no Self-Service Password Reset, voltar aqui no Enter ID, antes da migração, certo? Antes de você ir para a migração. E aqui, como já está indisponível, você marcaria o e-mail. E aí você poderia mandar para os usuários por e-mail, né, o link, que é esse mesmo link que eu coloquei de cadastro, pedindo para que eles cadastrassem o e-mail. Porque aí você tem um período para fazer isso, certo? Você pode ir cadastrando até que chegue lá no dia da migração, você tira os métodos antigos e coloca o novo. Rafa, mas eu vou usar os mesmos métodos do legado com o método atual. Ótimo, perfeito, você basicamente não vai ter trabalho. Né? É só seguir o que a gente falou, sem se preocupar muito com fazer uma migração de método. Geralmente aqui, nos ambientes que já tem uma cultura assim, um pouco mais avançada do ponto de vista de segurança, já estão usando os melhores métodos. Então a migração fica mais fácil. Muita gente até desativa alguns métodos que talvez não sejam tão seguros para começar a utilizar só os mais seguros dentro da política. Tá? Então, esse ponto é extremamente importante, pessoal. Então, fazendo um review. Primeiro ponto importante, revise o que os seus usuários estão utilizando. Lá dentro do Enter ID, na parte de segurança, Authentication Methods, User Registration Details. Ou até aqui também no Registration Reset, para você olhar o que ele está usando. Como o meu faz tempo que eu não uso, ele não tem nenhum método, mas ele mostra aqui qual é o método que foi utilizado. E aí vocês já têm uma ideia do que os usuários estão usando. Mas aqui no que está registrado, tá? Peguem aquilo que está sendo registrado
pelos usuários para você conseguir buscar. Aqui, como a gente já migrou o método, né? Então ele já não está basicamente mostrando porque eu não tenho mais os métodos antigos. Então, olhe isso. Depois que você olhou, você vai tentar fazer um depara das suas políticas, certo? E aí, depois que você fizer o depara, habilite os métodos que você quer usar aqui na política, deixe tudo configurado. Está configurado? Muda para o Migration in Progress. E aí é o período que você tem para ir cadastrando o usuário se você quer usar um método novo e ir removendo métodos antigos que você não vai querer usar. Por que eu removo agora, Rafa? Para ir reduzindo o impacto. Vai tirando o método antigo, vai tirando até que você zere ele. Porque quando eu zerar o método lá, mesmo que eu ainda esteja trabalhando no Migration in Progress, ele vai usar a política para autenticar para o SSPR. Tá? A única coisa é que ele respeita ainda o legado. Quando eu estou usando a migração, ele já ignora o legado. Então, se você for tirando, desmarcando o legado, ele não vai mais olhar para ele, ele vai usar a política. Então, vai desmarcando. Até que você desmarque todos os métodos legados. E aí você vai lá e completa a migração. Seguindo dessa forma, você não vai ter problemas, mas é importante que você tenha cuidado e que você analise muito bem. Você tem tempo, a gente está gravando esse vídeo em fevereiro, você tem até setembro, então dá tempo tranquilo de você ainda fazer isso da melhor forma possível. Certo, pessoal? Se você gostou do conteúdo, se esse conteúdo vai te ajudar a fazer essa transição na sua empresa, comenta aqui para mim, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve, dá essa força para a gente trazer cada vez mais conteúdo. E também deixa no comentário qual conteúdo você gostaria que eu gravasse e trouxesse aqui para o nosso canal nas próximas semanas. Na próxima quinta-feira a gente está de volta, a gente se vê aqui e hashtag Partiu Nuvem.